Eu acho que a gente tem que estimular, sim, a atração de investimentos fazendo propaganda. Mas essa propaganda tem que ser muito bem direcionada a feiras, né? A grandes reuniões, convenções de empreendedores, né? Eu tenho acompanhado muito a ausência de Taubaté nessas grandes feiras. Quer dizer, recentemente houve uma feira em São Paulo da indústria aeronáutica. Taubaté não tinha um stand lá. Taubaté tem uma pista de pouso de hoje de 1.500 metros. É quase uma pista de pouso do tamanho de Cumbica. Nós temos uma base de aviação do Exército. Nós temos aqui a First Wave. Nós vamos ter agora um centro logístico da Embraer. Tem a Vicunha, né, que produz produtos manufaturados para a indústria aeronáutica. E Taubaté não tinha um stand nessa feira de indústria aeronáutica. Quer dizer, a gente tem que fazer a propaganda e participar dos eventos, convenções, acho que de maneira pontual, na justa medida, porque eu me recordo, e eu gosto de exemplificar isso bastante, na década de 80, uma ex-prefeita de São José dos Campos resolveu colocar em cadeia nacional uma propaganda estimulando, né, os empreendedores a migrarem para São José dos Campos. São José dos Campos era uma grande cidade, tinha uma pujança econômica extraordinária, uma cidade que crescia naquela ocasião a 25% ao ano. Você imagina? A época de recessão brasileira, São José crescia 25% ao ano, com instalação de GM, Embraer, enfim, já no início da privatização da Embraer. E essa ex-prefeita resolveu colocar, e São José com isso ganhou Galo Branco, Campo dos Alemães, ganhou, enfim, um favelamento sem tamanho na periferia da cidade. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente tem que ser muito criterioso no momento de fazer esse tipo de propaganda para atingir especificamente o segmento. É o segmento da indústria. Então, se a gente quer criar aqui um centro de ciência e tecnologia, porque o sistema produtivo, o sistema de cadeia produtiva de ciência e tecnologia, estimular a indústria da ciência e tecnologia para vir aqui, com incentivo fiscal, com incentivo estrutural, com um novo código tributário modernizado, com apoio na formação de mão de obra, estimular essa cadeia produtiva. A gente, na minha opinião, a gente tem que focar muito bem a propaganda, focar muito bem o contato com aquele segmento específico para a gente não criar e não dar um tiro no pé, né? Você criar crescimento sustentável para a cidade. Isso é fundamental. É ter um desenvolvimento sustentável para a cidade, é ter possibilidade de crescimento com qualidade de vida. A próxima pergunta foi formulada pela Crisleide Prado. Qual a proposta já existente na plataforma do candidato em relação aos incentivos para investimento no turismo e cultura regional? Em primeiro lugar, primeira medida é chamar todos os atores. A gente precisa chamar a indústria hoteleira, a gente precisa chamar a indústria gastronômica que tem em Taubaté, essa atividade de gastronomia que vem se desenvolvendo sem incentivo nenhum da prefeitura, bares e restaurantes. A gente tem que chamar a CIT, que é comércio, a gente tem que chamar CIESP, que representa a indústria, e sem dúvida nenhuma esse núcleo de jovens empreendedores que hoje nos recepciona aqui tão bem. E discutir, debater um plano organizado para o turismo da cidade. A gente tem que ter um planejamento efetivo para estimular, em primeiro lugar, a abertura de novas vagas, de novos leitos nos hotéis da cidade. Eu estive recentemente em visita à Ford, e o diretor da Ford, Medício Salles, me disse que grande parte dos diretores que vêm de fora do Brasil para Taubaté tem que se hospedar em São José dos Campos. Então tem que estimular essa indústria hoteleira em Taubaté. E estimular a indústria hoteleira significa gerar uma enorme soma de empregos por meio da atividade de prestação de serviço. Segundo os dados da Embratur, para cada unidade hoteleira que se instala no município, a gente consegue atingir emprego em 52 atividades ramificadas. Então a gente tem, por exemplo, a empresa que fornece o sabonete, que ensaca o sabonete, que fornece a rouparia de cama, que faz a manutenção, que faz a limpeza da piscina, que faz a produção de folheteria, que veicula propaganda. Enfim, para cada unidade hoteleira a gente tem 52 atividades de ramificação de geração de emprego. Então a gente tem que estimular a produção de vagas, a gente tem que ter um trade, uma marca, quer dizer, um planejamento, um calendário efetivo.
Então, se a gente tem condição de implantar aqui em Taubaté uma feira de literatura infantil, tê-la todos os anos, atraindo parceiros privados, grandes editoras, para investir em Taubaté, em parceria com a Universidade de Taubaté, em parceria com os segmentos representativos. Se a gente tem condição de criar aqui em Taubaté um festival do minuto, você imagina, São Paulo tem um festival do minuto, né? Roma, copiando São Paulo, criou o festival do minuto, que são aquelas curtíssimas metragens de 1 minuto, que atrai turista do Brasil todo, e é o turista que vem expor a sua obra em Taubaté. Tem que estimular a indústria cinematográfica para que possa fazer lançamentos, né, do cinema nacional aqui, e tornar isso efetivo, tornar isso parte de um calendário anual do município de Taubaté, ter uma etapa do rodeio show. Nós tivemos já contato, inclusive candidato a vice-prefeito de Jaguariúna, o responsável pela empresa que idealizou esse tipo de empreendimento na cidade de Jaguariúna. Então a gente tem condição de atrair para cá uma etapa do rodeio show, cedendo área, cedendo infraestrutura e colocando essa etapa no calendário nacional. Um festival de cultura popular, valorizando a cultura regional da cidade, transformar a festa de folclore em alguma coisa mais efetiva, mais racional, mais equilibrada, com mais incentivo. A festa de gastronomia italiana, que é feita em Pirinim, estimular o turismo por todas as formas, mas criando calendário e planejando a atividade. Turismo não são eventos pontuais, turismo é uma atividade encadeada, né, que gera uma marca, um trade. Ok, candidato. Vamos agora à última pergunta sobre incentivos. A pessoa não se identificou, mas pergunta se há algum projeto sobre a criação de incubadoras, projeto de desenvolvimento de clusters, exemplo, setor aeronáutico, Vale do Silício. Sim, eu mencionei aqui, a gente tem possibilidade de estimular a vinda em Taubaté de empresas que ocupem hangares. A gente faria a pista, né, de pouso para essas pequenas aeronaves, se colocarem em pequenos hangares para que fizessem a manutenção aqui em Taubaté. O Vale do Silício ele se notabilizou por meio do estímulo à produção de ciência e tecnologia, né? Softwares, hardwares, enfim, indústria da tecnologia. Não acredito que a gente consiga fazer algo semelhante, mesmo porque só o estado do Texas tem 1,5 vezes o PIB brasileiro. Então acho muito difícil a gente conseguir fazer, mas o modelo é esse, né? É o que a gente chama de benchmarking, né? Replicar modelos que deram certo e efetivamente aplicá-los e adaptá-los à nossa realidade. O modelo é esse, é estímulo à ciência e tecnologia, fazendo parceria com as entidades, fazendo parceria com o ensino superior e podendo ter efetivamente aqui uma atividade de prestação de serviço na indústria aeronáutica, na indústria de prestação de serviço por meio de ciência e tecnologia. O que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, é estimular em Taubaté e atrair para cá as empresas que querem produzir hardware. Isso é para ontem. A gente tem amplas possibilidades, a gente tem que estimular até cursos profissionalizantes para gerar mão de obra em parceria com a Unital, em parceria com a Anhanguera, enfim, com o ITES, com todas as instituições de ensino superior que estão instaladas em Taubaté, para a gente poder fomentar essa atividade. A gente tem uma enorme vocação para a indústria aeronáutica de asa rotativa, que é helicóptero. São José consegue ter uma indústria de asa parada, a gente pode trazer para cá a indústria de asa rotativa. Não há empecilho nenhum para isso, uma fábrica de helicópteros, hangares para manutenção das aeronaves. A gente tem, como eu disse, 70 aeronaves lá no CAVEX que precisam de manutenção sucessiva. Então é importante que a gente tenha mão de obra formada. A gente criou em 2004 a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Hoje já está formando a segunda turma e 80% de empregabilidade. Quer dizer, 80% dos alunos que se formam saem empregados. E saem empregados com um salário inicial de R$ 900 a R$ 1.200. É um salário para um primeiro emprego muito acima da média. Com possibilidade de chegar a R$ 9.000, né? Seria um teto de um gerente de manutenção sênior. Eu semana passada estive visitando a escola é um grande exemplo de empreendedorismo, sem dúvida nenhuma. E jogando no mercado mão de obra para a maior frota de helicópteros da América Latina, que é São Paulo. 10 segundos. São Paulo tem, junto da Cidade do México, a maior frota de helicópteros.
Então há uma demanda enorme nesse mercado de trabalho, e a gente tem que estimular cada vez mais a formação de mão de obra para ocupar esses espaços. Ok, vamos agora à última pauta.